Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo jóia? Hoje vamos falar de um tema muito importante para mim, que é a reforma tributária. Vamos comentar um pouco o que a gente pensa, qual é o formato e o que está sugerindo hoje aí nessa reforma aí que está em todas as mídias sociais. Ô Braga, hoje a reforma tributária no Brasil eu acredito que é muito importante. Por quê? Hoje o Brasil tem a maior complexidade de calcular imposto, de saber qual é o imposto, qual a alíquota, se é consumidor final, consumidor para revenda, entre os estados. Hoje, a complexidade por todos os impostos dentro do Brasil, para o contador e para o empresário, identificar qual será o ganho, quanto que ele vai pagar, é muito difícil. Então, isso a cadeia de impostos aqui no Brasil, até chegar no consumidor final, é altíssimo. Então, a necessidade, a reforma tributária é positiva, obviamente, e tem que ter alteração. Não estou falando que é positiva essa mudança, mas a gente tem que ter uma reforma tributária, a gente tem que rever todos os impostos aí. Sim, sim. Eu acho que há um consenso na necessidade de existir uma reforma, uma simplificação nessa questão tributária do nosso país. É um país que já tem uma carga alta, né? Mas não quer dizer que a gente não consegue saber, porque foi aprovado um texto básico em plenário, né, que vai para o Senado ainda. Então, assim, no texto hoje não tem ali, a gente não consegue saber se vai ser uma reforma no final lá positiva ou negativa, né? A gente levantou alguns pontos que aí vão levar em consideração, assim, eu tenho convicção de que alguns tipos de serviços vão ser beneficiados e alguns eventualmente não beneficiados, ou você sabe. E hoje não dá para saber fazer cálculo, né? Não. Hoje é mais uma ideia de como que vai alterar. Falando isso, o que é nessa proposta aí? O que é a principal mudança que vai ter? Vamos para a primeira principal mudança. O que vai acontecer? Eu acho que tem alguns pontos, né, com dispositivo negativo, mas eu acho que a principal da reforma, eu acho que vem aí como a principal mudança, aí, como eu disse, um consenso que eu acho que tanto para o empresário, tanto para a contabilidade, para todo mundo vai ser benéfico, essa questão da simplificação e diminuição dos impostos em nomes, impostos em guias de fato física, né? Hoje, para entender, existe assim, três esferas, vamos dizer assim, o município, a esfera municipal, a esfera estadual e a federal. Cada um cuida dos seus impostos. Hoje assim funciona, né? O município ISS, os estados ICMS e o governo federal a parte de PIS, COFINS e IPI. E cada um tributa do jeito que convém. Existe inclusive uma guerra fiscal, existe uma briga, né? Quando você vai fazer uma operação de um estado para o outro, cada um cobra, dependendo do produto, uma alíquota, você vai para o consumidor final, muda a alíquota, 18%, 12%. Existe. Não, e é muito complexo, né? É muito complexo. A alíquota pode variar de 4% a 18% aí, do ICMS, dependendo do estado, dependendo do interestadual. O ISS de 2% a 5%, então cada prefeitura põe a sua alíquota. Eu acredito que nisso, não dá para saber a alíquota. Se hoje a alíquota é 5 e vir uma alíquota de 10, vai acabar ficando pior, né, em relação à tributação, porém mais simplificado. Né? Agora, então a alíquota vai fazer toda a diferença, na minha opinião, no final. Só que essa questão de todo mundo ter um norte e cobrar o mesmo ou tributar da mesma forma fica mais fácil, inclusive do empresário precificar o seu produto, né? Porque ele vai saber que vai ser sempre a mesma coisa, não que não é. Só que hoje, como tem muitas coisas na nossa lei, muitos detalhes que você tem que levar em consideração, cada tipo de operação tem um tipo de tributação diferente. Muitas vezes a pessoa não consegue precificar direito. E cada classificação, cada operação e para quem destina também, né? Sim. Se eu for fora do estado para consumidor final, a tributação. Se você vende para pessoa física é um jeito, se você vende para empresa é outro, tem vários tipos de forma de chegar nesse cálculo. Mas voltando, que eu perdi um pouco o raciocínio, esses vários impostos que o empresário recebe todo mês, se passar, sem nenhuma alteração desse texto, que é o ICMS, o ISS, o PIS, o COFINS e IPI, ele vai reduzir, unificar. Vai ser, para ISS mesmo, vai ser uma guia de IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e para PIS, COFINS e IPI vai ser o CBS, né, que é a Contribuição de Imposto para Bens e Serviços. Então seria de 6 para 2. Isso daí é para a empresa, por enquanto, o texto está para não empresa do Simples, né? Eles falam que o Simples vai continuar, né? Não vai ter alteração no Simples,
embora não sei se algum tipo de alteração nos estados possa interferir no simples, com certeza, né? Mas assim, via de regra, é para empresas não do simples. As principais mudanças que vão ter, assim, quais são os pontos que você, a partir do momento que a gente estudou aí, viu, quais são as principais mudanças? Eu acho que vai ter várias mudanças e o reflexo maior, pelo que eu vi, é essa questão da não cumulatividade de imposto. Vai ter, deixa eu colocar, a empresa que vai estar comprando, por exemplo, eu comprei um produto, eu vou recuperar o imposto do anterior, entendeu? Então se eu paguei 10 eu vendi por 12, eu recupero 10 e pago imposto só sobre 2. A diferença do que eu agreguei naquele produto, é o IVA, né? Tá. Quer dizer que conforme a cadeia dos produtos da venda, eu vou ter uma recuperação do imposto da operação anterior. Isso, aí eu vou pagar o que eu agreguei, né? Eu vou pagar imposto somente sobre o que eu... Hoje, indiretamente, todo mundo vai embutindo o preço, né? Mas a ideia pelo texto é que você podendo recuperar de uma forma gradativa, né? Você vai ter uma simplificação tributária, ou uma diminuição na carga E tributária. até de guia de imposto, né? Às vezes hoje, ao invés de 5 guias, terão 2 guias, Sim, né? sim. Mas para facilidade de pagamento. Perfeito. E nesse cenário da simplificação, não dá para cravar nada ainda, né, pessoal? Mas o setor de serviços, na minha visão, né, vamos aguardar o desenrolar toda essa questão da reforma, o serviço é o que tem menos insumos, porque ele trabalha com o serviço dele mesmo. Então, assim, via de regra, ele vai recuperar alguma coisa, né? Só que, na verdade, é dali para frente o serviço prestado. Ele não está nenhuma pessoa que vai revender um produto que foi industrializado, que foi comprado matéria-prima, que veio recuperando os impostos, entendeu? O que você quis dizer, então, tipo assim, eu sou um médico, eu presto serviço no hospital, eu não tenho insumos que eu vou para a realização da minha atividade para eu ter o crédito de imposto. Exato. E dependendo do formato do que você falou, do IBS aí, pode ser que o meu serviço fique mais caro na hora da tributação. Exatamente, não tem alíquota ainda, a gente não tem como cravar nada, mas assim, a gente está fazendo uma explanação geral em cima do que tem hoje, né? O que, assim, dá a entender que parte de indústria vai ter um benefício maior e serviços nem tanto. Tá. Mas assim, essa é uma parte que eu achei interessante. Eu vi uma outra situação que, não sei se você chegou a ver, você poderia falar pra gente, sobre essa questão do recolhimento. Hoje é recolhido para cada esfera, né? ICMS, ISS, cada um vai para o seu, né? E aí hoje, pelo que também eu entendi, vai ter uma centralização de todos os impostos. Então o IBS eu vou pagar, vai para um único bolso, né? Vamos dizer, um único caixa, e esse caixa vai fazer a distribuição para a prefeitura, para o estado, né? Lembrando que um dos pontos importantes também do ICMS é que o ICMS vai ficar no estado em que consumiu o produto. Então, tipo assim, hoje quem produz é o estado de São Paulo, mas Minas que está consumindo o produto produzido em São Paulo. O ICMS vai ficar no estado de Minas. Isso vai ficar mais igualitário conforme o consumo, né? Não vai ficar só o estado de São Paulo aí produzindo e arrecadando a maior parte. Sim, sempre existe contraponto, existe ponto positivo e negativo, né? Essa questão dos estados, né, na minha visão, existe assim, por que existe hoje essa guerra fiscal? Porque cada estado tenta fazer o seu benefício para o seu empresário, ou mesmo chamar empresários de outros estados para produzir ali, para instalar uma fábrica ali, pensando, não sei se você vai concordar, pensando numa unificação, todos os estados são iguais, a tributação é igual. Onde será que o empresário vai preferir instalar uma empresa? Num grande polo ou num pequeno polo? Esse é um ponto que eu levantei assim, pode ser que todo mundo vai querer vir para o sul, sudeste ou para o nordeste, dependendo de onde for melhor para cada situação. Isso daí pode ser um ponto negativo, né? Sim. Que aí vai ter que pensar em outros setores, né? Pode pensar no marketing dele, a logística dele. Exato. Vai ter que ter uma reestruturação, né? Todo pode ser que seja positivo, mas pode ser que seja negativo. Exato. Essa questão da reforma sempre tem dois lados, né? A verdade é essa. Eu ganho benefício fiscal no estado de São Paulo, porém eu perco na logística que eu vou voltar para vender para o Nordeste. E aí tem uma mudança sobre IPTU e o TCMD lá, da transferência de bens lá. Legal. Pelo que eu vi no IPTU,
Assim, hoje, né, a forma é um pouquinho mais complexa de mudar uma alíquota, por exemplo. Hoje a cobrança vai ter que ter nos municípios a votação e é aprovado ou não. Pelo que eu vi nessa reforma, o prefeito vai ficar a cargo do prefeito poder tributar mais ou não, elevar ou não a carga tributária com um decreto. Ou seja, isso daí pode ser que, dependendo da situação, como hoje as prefeituras recebem os impostos, esse imposto não vai vir mais para a prefeitura, vai para o governo federal e ele vai vir por repasse. Como vai ser essa forma de repasse? Qual vai ser a métrica? Né? Pode ser que alguns municípios vão receber mais ou menos. Contrapartida vai dar poder para o prefeito poder aumentar a arrecadação pelo PTU ou não, né? Vai depender muito de cada um, ou de cada município. Tá, legal. E aí não dá para saber também o percentual, né? É muito, tá muito aberto. Acho que vai ter, conforme for andar, agora vai ter a votação no Senado. Lembrando também que essa reforma é gradativa, né? Ela tem prazo. Quando começa? Acho que tem um prazo no mês de 2026 começa, né? Ela tem um prazo que eu não tenho as datas agora exatamente, mas ela não vai ser assim, mudou. Ela vai ter um prazo de adaptação, porque dependendo da situação, um setor que for afetado e vir uma mudança abrupta, pode ser que pode até quebrar as empresas, essas que não serão beneficiadas, dependendo pelo tipo de negócio que vai, dependendo do que vai ser, dependendo da alíquota. Já ouvi falar até em alíquota de 25%. O Brasil já é uma das cargas, além da complexidade e demora de apuração de imposto, mais cara, né? Além de ser difícil de calcular, é uma das alíquotas mais caras que existe hoje no mundo, né? Tá, e acho que tem a parte de saúde também. Se você lembrou de alíquota, eu lembrei da parte de saúde. Tem acho que cigarro, bebidas, que vai ficar mais caro, né? Essa questão, como falando em IPI, né? A gente não comentou aqui. IPI é um imposto federal junto com o PIS/COFINS, né? Que vai ser substituído sobre o CBS. Ele vai ser, vamos dar o nome, mas assim, a forma ali vai existir, que é um imposto sobre produtos alimentares. E como ele vai ser seletivo, eles vão selecionar, de fato, pelo que eu vi, não tanto medicamento, mas sim produtos seletivos, né? Produtos assim, não essenciais. Por exemplo, cigarro é um dos que estão na mira. Cigarro já é meio caro, né? A gente trabalha diretamente com cigarro, bebida, perfume. Então por isso que eu estou dizendo de cosméticos também, né? Alguma coisa relacionada a essa não essencial está na mira aí do IPI. O demais vai sair fora, vamos dizer assim, né? Tá. Acho que é isso então, né? São as principais mudanças que teve, né? É que não tem muito tudo definido, mas existe produto que não se tributar 100%, existe alguns que estão na cesta básica que vai cair para 60% ou 50%, alguns serão isentos, cair a alíquota zero, né? Acredito que isso é importante, produtos essenciais no caso. Assim como os não essenciais, pelo que eu entendi, vai ser uma tributação mais elevada, os essenciais, os de cesta básica, vão ser reduzidos, né? Medicamento também, alguns vão ter uma alíquota reduzida pela metade. Eu acho que isso é importante, né? Além da simplificação, uma maneira em que a população seja beneficiada de modo geral. Porque no final das contas, o empresário até paga a guia, o imposto que vai lá para o governo, mas na verdade ele repassou para o consumidor final. Quem paga no final vai ser sempre o consumidor final. O consumidor final, quem está comprando o último lá que vai consumir, né? Esse daí é o que realmente vai sentir no bolso ou não, dependendo dos critérios adotados aí na reforma tributária, porque depois vem toda a instrução normativa, depois que vem a lei de fato, fala assim, aprovou, é assim que vai ser, essa alíquota que vai taxar, ou não, né? E hoje para aprovação o Senado passou pelo plenário, né? Os deputados votaram, passou com até uma certa folga, agora vamos para o Senado, pode ser até que não passe, dependendo de como o pessoal vai se colocar lá em relação a favor ou não a essa proposta, né? Podendo voltar. Mudou alguma coisa nesse texto, ela volta tudo de novo. Então, por isso, além de ser uma reforma demorada e gradativa, pode ser que ela... E não é de hoje que está tentando ter essa reforma tributária, né? Sim. É anos que já está em discussão isso daí. Mais de 20 anos. Mas sempre ouvi isso. Exatamente. Então, assim, vamos ver se acontece realmente essa simplificação. A gente torce para que seja positivo de fato para todos nós, né? Todos nós, seja profissional, seja consumidor, seja indústria, seja empresa de comércio, para que todo mundo aí no final veja com bons olhos. Acho que é isso então, né? Eu acho que valeu a pena. A conversa bacana só de início do que a gente queria passar, dessas alterações, principais alterações que aconteceram aí nessa reforma que estão mudando. E qualquer novidade, pessoal,
A gente pode entrar em contato com a gente aí, a gente vai tentando tirar o máximo possível de dúvidas. E qualquer novidade, a gente faz mais um podcast aí das alterações, né? Se aparecer a lista, se aparecer algum cálculo. Não, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente colocou, né? Se apareceu uma dúvida que é pra... Deixa no comentário, não esqueça de deixar o seu like também, né? Aí manda esse vídeo para alguém que você acha que algum empresário, alguém que tem um comércio e está meio na dúvida do que vai acontecer. Tá rolando, inclusive foi uma situação, vamos dizer assim, no Brasil meio anormal. Tudo demora tanto, né? Esse texto foi aprovado um dia para o outro, ou seja, está tendo um esforço muito grande da parte do governo aí que dê certo essa reforma, o que também às vezes pode ser um alerta, né? A gente não sabe o que está de fato por vir, mas a gente espera que seja positivo. Beleza, então, pessoal. Pessoal, pela conversa aí. Valeu. Tamo junto mais uma vez. Qualquer dúvida aí. Até a semana que vem, né? Tamo junto. Abraço.